Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, vamos lá. Tô eu aqui, mais uma vez, e quero compartilhar algo do meu coração para sua vida e que essas palavras que saírem da minha boca toquem o seu coração de uma forma diferente e que você possa, de uma certa forma, despertar para algo novo em sua vida e, e que Deus possa, né, falar com você e que você sinta a presença dele também na sua vida. E que você possa abrir seus olhos, né, para um novo que tá prestes a chegar. Basta você ter fé e acreditar. Eu compartilho muito com minha família, eu sempre falo para eles que a gente precisa pensar positivamente. E todo mundo compartilha isso, né? A gente vê muitos vídeos, né? E eu ficava pensando assim antes, não vai ficar pensando positivo. Só que tem que pensar positivo. Se a gente for ler mesmo a Bíblia, a palavra de Deus, Deus sempre ensina pra gente a não desesperar, a não ter pressa, não ser ansioso, não se preocupar com o dia do amanhã, agradecer a Deus, em tudo dar graças a Deus, né? E a gente se preocupa às vezes por tão pouco e não percebe que esse desespero todo, essa ansiedade toda é por nada. Muitas das vezes é por nada. E pensa comigo, se eu tenho forças para falar que eu não consigo, que eu não posso, que eu sou fraca, que eu sou isso, que eu sou aquilo, por que eu não posso fazer a diferença, né? Eu posso pegar essas palavras negativas e mudar elas para positivas e falar, olha, eu sou corajosa, eu posso, eu sei, eu sou inteligente, eu consigo, sabe? Você começar a mudar, a pensar assim, que da mesma forma que você se projeta negativamente, começar a se projetar positivamente para o novo. E uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi sonhar. Eu sempre sonhei, só que antes eu sonhava muito pequeno, sonhava com coisas pequenas. E tudo que eu sonhei, hoje eu vivo. Aquilo que eu desejei, Deus me deu. Eu tenho hoje para a minha vida. E aí eu comecei a pensar, Deus, se tudo que eu sonhei lá atrás, eu tenho hoje, eu vou começar a sonhar mais alto. Eu vou começar a sonhar coisas grandes. Até porque se eu acredito que o Senhor é poderoso, que o Senhor é o meu Deus, por que eu vou pensar pequeno? Eu vou começar a pensar grande. E é o que eu faço. Eu penso grande todos os dias. Eu levanto da cama e declaro sobre a minha vida, algo de bom vai acontecer comigo hoje. Algo de bom vai acontecer através de mim hoje. E esse texto, isso que eu acabei de falar aqui, eu vi numa pregação de Joyce Meyer, eu gosto muito dela. Ela falou e eu trouxe isso pra mim e comecei a declarar. E é isso mesmo, a gente tem que pensar que todos os dias vai acontecer algo de bom em nossa vida. Que todos os dias vai acontecer algo de bom através de mim, para a vida de alguém, para a vida de alguma pessoa. Então, eu comecei a mudar os meus pensamentos, a forma de eu sonhar. Eu comecei a sonhar grande, comecei a confiar no Deus que é poderoso, que pode fazer coisas grandiosas para minha vida. Então, eu comecei a entender que tudo o que a gente faz aqui, gente, a gente colhe aqui. Eu já ouvi muito isso. Eu já ouvi muita coisa. E quando eu tava cega, eu não conseguia entender. Eu falava assim, esse pessoal fala demais, não é nada disso não. Nunca acreditava. E quando a gente desperta, a gente percebe que realmente faz sentido. Eu quero de coração que você desperte. Eu quero de coração que assim como eu despertei e reconheci meus erros, que você reconheça os seus também. E eu vi onde eu falhei, eu vi onde eu pequei, onde eu errei, pedi perdão e pedi misericórdia a Deus. E os meus sofrimentos hoje, as coisas que me deixam triste, que faz eu chorar, que faz eu ficar preocupada, foram coisas que eu mesma procurei para minha vida. Eu mesma fui lá e fiz. Eu não pedi conselho a Deus, eu não pedi orientação a Deus, eu só fui lá e fiz. Então, se eu choro, se eu fico triste, se eu fico angustiada, foi porque eu procurei isso para minha vida. Jaine, mas você não fala que acredita em Deus, que Deus é isso, que Deus é aquilo, Deus é maravilhoso. Deus é tudo isso. Só que a gente precisa entender que tem algumas pessoas pensam que por você estar dentro da igreja que tudo vai se apagar da sua vida. Deus ele vai perdoar os seus pecados, mas você vai colher aquilo que você plantou. Só que você colhendo com ele,
o fardo se torna mais leve. Você não pega mais a colheita sozinha. Ele está ali para te ajudar e te sustentar. E você passa por elas e você vence. E aí, se você tiver inteligência, você vai mudar os seus pensamentos e a forma de você plantar. Agora você vai começar a plantar diferente, porque você sabe que lá na frente você colherá. E isso tudo é a fé. Você tem que ter fé. Você tem que acreditar. Ah, eu tô passando por isso e aquilo. Gente, eu conheço pessoas que são pessoas que poderiam ter tanto, assim, sucesso em tudo que faz. Pessoas, mulheres bonitas, pessoas, assim, que você olha e fica, nossa, tem tudo para ser, né? Mas, no fundo, tem um peso, uma inveja, uma coisa que não precisava ter, sabe? E faz coisas ruins para outras pessoas e depois fica se perguntando por que tá sofrendo, por que tá passando por situação difícil, por que tá ansiosa, por que tá depressiva, por que isso, por que aquilo, e termina esquecendo das coisas que anda fazendo com as outras pessoas. Porque, velho, a gente tem que olhar para o nosso próximo e amar e ajudar quem a gente puder ajudar. Você acha quantas pessoas existem no mundo? Bilhões de pessoas. Você se encontrou com algumas, né, no meio do seu caminho, tem propósito para isso. As pessoas com quem eu me conectei até hoje foi porque Deus permitiu que essas pessoas chegassem na minha vida e eu fizesse a diferença na vida delas de alguma forma, assim como muitas fez diferença na minha vida e eu agradeço pela vida delas. Então, a gente precisa olhar para o todo, para o geral, para as pessoas com amor. Porque as coisas boas só vão vir para a nossa vida quando a gente reconhecer a nossa falha. A gente falha muito, a gente faz muita coisa errada e a gente não percebe. Vou falar para vocês que eu sou perfeita? Não sou perfeita não. Eu tô todos os dias tentando melhorar. Todos os dias é uma oportunidade para eu fazer a diferença na minha vida e na vida do meu próximo. Não sou perfeita não, eu erro também. E eu iniciei esse vídeo aqui para falar sobre uma coisa muito importante que eu li na Bíblia e eu peguei para mim e eu falei, nossa, que forte. E às vezes a gente lê, passa pela página e a gente não percebe. E para quem conhece a história do rei Davi vai entender. Para quem não conhece, pesquisa, vê vídeo no YouTube, então depois eu posso até falar um vídeo aqui também explicando um pouquinho da história dele, e vocês vão entender quem é o rei Davi e toda a história, porque muitas pessoas só conhecem o rei que matou Sansão, mas não é só isso não, tem muita coisa. E aí eu parei numa parte aqui, que eu abri, né, e fui ler, fui estudar e cheguei nessa parte aqui. Tá lá em 2 Samuel 21. Eu vou ler a parte que eu marquei aqui, e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá, tá falando sobre os gibeonitas são vingados. Durante o reinado de Davi, houve fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que ele disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Aí eu comecei a me perguntar, gente, como assim? Olha, Davi já era rei. Davi já era um homem amado por Deus. Como é que Davi reinando, o povo passou fome durante 3 anos? Por que o povo passou fome durante 3 anos? Aí Davi consulta o Senhor. Eu acho isso tão bonito, consulta o Senhor. É tão bom consultar o Senhor. Aí Davi consulta o Senhor. Ele diz, a fome veio por causa de Saul e a sua família sanguinária. Gente, Saul nem estava mais vivo. Saul e alguns filhos dele já tinham sido mortos na guerra. Mas mesmo assim, presta atenção, aí tem um mistério. Aí, às vezes, eu fiquei pensando assim, às vezes tem famílias, tem pessoas que estão vivendo uma luta. Nossa, uma perseguição, uma vida atribulada. De todo tipo de coisa ruim. Aí começa a falar assim, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo na minha família? E aí esquece que ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, alguém da família pode ter prejudicado alguém, alguma pessoa, alguma família ter feito mal a alguém. E aí, o que acontece? Se você sabe disso, e seus pais, né, não estão mais vivos, que você vá lá e se retrate, peça perdão a essas pessoas, ore por essas pessoas. Porque, pelo meu entendimento aqui, Saul já não estava mais vivo. A família, os filhos de Saul também não estavam mais vivos. Quem estava no trono era Davi.
Por que que Davi no trono o povo passava fome? Davi consulta o Senhor lhe disse, a fome veio por causa de Saul. A fome veio por causa de Saul. Gente, Saul não estava mais vivo. Você tá entendendo? Então, assim, tem famílias que sofrem por coisas que foram feitas pelo parente próximo, pelo pai, pela mãe. E o que eu fico pensando, eu vou além, né? Eu gosto, eu fico assim, eu me jogo de cabeça. E eu falo assim, Deus, então, por isso que a gente tem que orar. Orar mesmo, pedir para que Deus venha revelando, porque às vezes nossos próprios pais podem ter feito coisas no passado, tão distante, e não fala pra gente, e às vezes a gente está sofrendo por coisas que eles fizeram, que a gente não sabe. Como é que eu descubro isso já? Intimidade com Deus, oração. Pede conselho a Deus. Deus, eu tô passando por isso. Olha, Deus, minha vida financeira nunca deu certo. Sempre tive dinheiro e sempre tive problema. Sempre tive dinheiro e sempre tive problema. É normal isso, Jair? Eu acredito que não. Então começa a orar para que Deus venha te revelar o porquê desse problema financeiro. Você tá entendendo? Então assim, quando eu li isso daqui, eu fiquei assim, ó, boba. Aí eu marquei outra parte aqui, ó. Aí Davi foi lá. Então o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescente dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas, que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou, o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam, quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor em Gibeá. Então, Davi foi lá consultar o pessoal e perguntar o que ele poderia fazer para que eles fossem abençoados. Olha, eu sei que vocês foram prejudicados, o Senhor me revelou. Mas o que eu posso fazer para reparar isso? Isso aí que é bonito, sabe? Isso aí que eu fico empolgada, porque nós precisamos consultar a Deus, nós precisamos pedir para que Deus ele possa revelar para a gente aquilo que está nos travando, aquilo que não está deixando a gente evoluir, avançar, sabe? Em Deus. E aí você consulta a Deus, Deus vai lá e te revela, e você vai lá e age, não fica parado. Se você tem um problema com alguém, ou então sua família teve um problema com alguém, vai lá e tente reparar. Eu já aconselhei pessoas que pegaram dinheiro emprestado e não devolveu, eu falei, gente, devolve. Mesmo que seja parcelado, mas devolva, não faça essa dívida. Você não enxerga o mundo espiritual, mas o mundo espiritual ele é real. E isso aí é uma dívida que você tem com essa pessoa eterna. E você não sabe qual é o sentimento que essa pessoa está jogando para você, por você não ter pagado esse dinheiro para ela. Então paga. A gente vê nas notícias aí que por causa que uma pessoa não pagou a outra, uma mata a outra, e a gente vê as tragédias acontecendo às vezes por causa de R$5. Então, gente, tudo é energia. Então, se você tem um problema com alguém, se você identifica na sua casa, na sua família, que tem, sim, algo que nunca muda, que sempre é a mesma coisa, começa a consultar o Deus, começa a pedir para que Deus venha revelar e que você acorde, e que você se movimente e faça aquilo que seu coração pedir no momento. Não, eu tenho que ir lá pedir perdão, vai lá e peça perdão. Não, eu tenho que ir lá perguntar o que aconteceu para entender e tentar resolver. Vai lá e faça. Não deixe para amanhã e faça o mais rápido possível, que eu tenho certeza que aquilo que está travado, Deus vai destravar. Assim como minha vida, eu sinto o cuidado e o carinho de Deus e o destravar de tudo, a sua também vai ser desse jeito. Espero que essa mensagem tenha tocado seu coração de alguma forma, que você tenha virado a chave. Fala, nossa, isso aí é verdade, isso aí aconteceu comigo, isso aí acontece comigo. Que você possa ter essa clareza espiritual. Um beijo e até a próxima.